se preparem que o programa hoje tá quente. Frio mesmo, só esse estúdio. O Zé Roberto deixa igual um frigorífico. Tem a vitória do Corinthians no clássico diante do Santos, que levou ao pedido de demissão do técnico santista Ariel Roland. O Palmeiras perdendo mais uma e ficando ameaçado no Campeonato Paulista, quem diria? E o São Paulo praticamente imbatível nas mãos do argentino Hernan Crespo. O programa tá muito bom. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Tudo bem? Tudo na paz. Reunião longa hoje, hein? Nossa Senhora, o Você pessoal não gosta parava de falar, Muitas Celso. ideias fervilhando e surgindo. Vamos mudar o aplicativo, fazer a reunião em meia hora. Porque ô, Flávio, é o seguinte, a do mês a gente faz ali, né? Meia hora. Meia hora. Agora a do Gazeta Esportivo tá 1h30. A gente entrando no programa, a reunião não acabar. Eu tenho o Silvio Santos, sabe como é que faz a reunião? Como? 5 minutos para você chegar, vem cara de todos os lugares, das áreas de Brasília, do Brasil inteiro, cara. Você tem 5 minutos para falar o que você deseja e argumentar. Ele falou, se você não conseguiu fazer isso em 5 minutos, é porque a coisa não é boa, tem que explicar demais. Muito bom. Então 5 minutos para cada um resolve. Muito bom. E o cara é bom, né, o Silvio Santos? É ele mandou. Ô, Flávio, você tá bem? Tá tudo bom? Tá tudo ótimo, graças a Deus, um belo mesa redonda ontem e tem muita coisa para falar hoje aqui. Olha, então, vamos, pra gente começar, não vamos perder tempo, vamos pras dicas e a gente já volta. Beleza, a gente está de volta com o clássico alvinegro na Vila Belmiro. Santos e Corinthians chegaram pressionados para esse duelo pelo Paulistão. Mas o Timão soube lidar melhor com esse clima de cobranças, ganhou e de quebra acabou com uma longa sequência de maus resultados na casa do adversário. Na noite do último domingo, o Corinthians quebrou um tabu que já durava 7 anos, o de não vencer o Santos na Vila Belmiro. E essa história começou a ser escrita com o gol do zagueiro Raul Gustavo, revelação da base do Timão, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Mosquito foi derrubado por Wellington, que recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Santos com 1 a menos. Na cobrança da falta, Lucas Piton, outra joia da base do Corinthians, ampliou a vantagem, 2-0. Na segunda etapa, o time de Wagner Mancini administrou a vantagem e o Peixe pouco ameaçou o gol de Cássio. Santos 0, Corinthians 2 e apita o árbitro. Muito bem, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, boa noite Flávio Prado, boa noite para você que está em casa. O Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima porque a pressão sobre o Wagner Mancini ela já era, ou melhor, talvez tenha dado uma arrefecida, mas continua, porque tem decisão contra o Peñarol nessa semana pela Copa Sul-Americana, mas era uma pressão muito forte, com manifestação de torcida organizada e tudo mais, e é uma vitória para dar uma baixada de bola. Eu não consigo muito entender essa pressão sobre os treinadores. Alguém vai falar, o Corinthians está jogando bem? Não. Wagner Mancini tem responsabilidade nisso? Tem. Mas daí é o caso de demissão? No meu entender, não. Não sei o que pensa você, meu querido Flávio Prado. Olha o time que ele tem, né? Exato. Não dá para fazer omelete sem ovos. Isso é uma frase antiga do Otto Glória. O Corinthians é um time médio. Time para meio de tabela. E está muito acima no Campeonato Paulista, está indo muito bem. E na Copa Sul-Americana, empatou o primeiro jogo fora, jogou mal. Tem jogado mal, né? O futebol é feio. E, inclusive, não dá tempo para treinar, mas isso tá tudo dentro do esperado e não vai mudar nada trocando o treinador. Muito bem, com essa derrota, o treinador santista Ariel Roland jogou a toalha. Gente, foram só 12 partidas do argentino à frente do Santos, 5 derrotas, 4 vitórias e 3 empates. E a saída do técnico foi anunciada nessa manhã pelo presidente do clube, Andrés Rueda. O que ele ponderou? Que resultados e o fruto do trabalho não estavam aparecendo, tá? E que no futebol os resultados têm que ser imediatos, e que achava que, nesse momento, que a gente conseguiu liberar o transfer ban, tá? Nesse momento onde existe, com todo o direito, uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que ele poderia fazer para o clube, tá? Era nos deixar para que tivéssemos tranquilidade de escolher um novo técnico e o novo técnico ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa. A gente ponderou e, de comum acordo, a gente aceitou essa situação. Tentei reverter,
não teve jeito, quer dizer, houve até casos de fogos no apartamento dele, estouraram no rojão, isso deixou ele de uma maneira um pouco não confortável. Bom, vamos direto para a enquete, aí a gente já discute isso de uma vez só. É justamente esse tema, né, da nossa enquete. O técnico Ariel Roland acertou ao pedir demissão do Santos? Sim ou não, Celso Cardoso? O que você achou desse pedido de demissão que pegou a gente aqui desprevenido, né? Eu achei certíssima. Você achou certo ele pedir claro demissão? Claro que achei, óbvio que achei. Óbvio que achei. Por quê? Primeiro lugar, ele vem para um lugar, não tem a menor perspectiva de reforçar time, de contratar jogadores e tudo mais. É um ponto. Mas já sabia disso? Não sei o que foi prometido para ele nos bastidores. Não. Né? Segundo ponto, você sai do seu país para trabalhar num lugar, com menos de um mês de trabalho, já tem gente soltando rojão na porta da sua casa, te ameaçando a sua integridade física. Foi o que fizeram torcedores do Santos em frente à casa do Ariel Roland. Coitado. Imagina você estar aqui trabalhando, de repente está na sua casa, com a sua família, e alguém começa a soltar rojão e te ameaçando. Sabe? Alguém pode me falar depois, mas ele passou por isso no Independente. Ameaçaram sequestrar a familiar. Dane-se. Vai embora, aí tá certo. Dane-se. Não tem uma coisa, talvez até por isso ele já resolveu ir embora, para não ter que passar por isso. Sabe? Não sou obrigado. Não sou obrigado. Não, entendeu? Uma cobrança exacerbada, aí tem que ficar ouvindo, a culpa é do Santos estar jogando de trás, que é o que acontece no mundo do futebol bem jogado. Então, uma visão míope de quem trabalha com futebol, de torcedor e tudo mais. Será que ele precisa disso? Está certíssimo ele. Que teve a coragem de falar assim, olha, não dá, vou embora, pegou o chapéu, ponto, vocês não me querem aqui, o que eu vou ficar fazendo? E ainda parece que hoje de manhã ele treinou o time. Você colocou até à disposição para treinar o time contra o Boca Juniors lá na Argentina. Quer dizer... Ai, que fofo, né? Quem perde? É ele? Não, quem perde é o Santos, que agora vai ter que correr atrás de alguém. E aí, Flávio? Bom, primeiro ele ganhou um fã, assim, aberto. Eu já gostava do trabalho dele. Agora, onde ele for, eu vou torcer. Espetacular a atitude do Roland. Não teve nada a ver com o time não estar jogando, nada. Não. Simplesmente ele foi agredido e foi embora. Felizmente, ele teve essa independência para fazer isso. Puxa o carro. Vários treinadores aqui no Brasil gostariam de fazer isso. Mas como há um limite muito grande de espaço para o trabalho do treinador brasileiro, ele é obrigado a aguentar, se sujeitar, tem que fazer aqueles micos de conversar com torcida uniformizada que vai CT, essa coisa toda, porque há um conluio de polícia, de dirigentes, de presidente de clube, de Ministério Público com esses caras. Então eles fazem o que eles querem. Eles são donos, eles têm poder mesmo. E ele falou assim, quer saber, cara, por que eu vou fazer isso aqui? Não recebeu nada, sabia que não ia receber, mas isso ele sabia, dificuldade financeira do Santos, que ia ter dificuldade para contratar. Acho que ele não imaginava que o buraco era tão grande. Ele não aceitou, foi a violência, e pegou e foi embora. Agora, talvez, até inspirado nisso, o Galo, agora há pouco, também foi embora do Santa Cruz, depois de 3 jogos. Largou. Eu acho que está na hora, é claro que nem sempre é fácil você falar isso quando você está do lado de fora. O cara depende desse trabalho. Mas quem puder, não tem que se sujeitar a isso mesmo. Tem que ir embora. O cara tem que respeitar o trabalho profissional como trabalhador. Se o clube, se as autoridades não dão esse respaldo para o profissional, o cara tem que ir embora mesmo, tá certinho. Parabéns ao Roland, vou torcer para ele onde ele for. Foi uma grande atitude dele, fez muito bem de ir embora. Muito bem, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado para ir mais rápido e mandar o WhatsApp, o que você achou desse pedido de demissão, vídeos de até 10 segundos, 99479-1633, 99479-1633. Bora então para o Parque São Jorge com o outro lado do clássico de ontem, o técnico Wagner Mancini também é alvo de parte da torcida corintiana, não é mesmo? Mas ele conseguiu dar uma boa resposta nesse final de semana, né, Jonas? Boa noite para você. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Resposta rápida, né, Mi, do protesto que aconteceu sábado no CT Joaquim Grava. Integrantes da Gaviões da Fiel protestaram, né, contra esse momento do Corinthians, contra o desempenho, contra a administração, diretoria, mas o Wagner Mancini foi sim um dos principais alvos desse protesto. Gaviões da Fiel
chegou a pedir a saída do treinador do comando técnico do Corinthians e a resposta veio rápido. Uma vitória com propriedade na Vila Belmiro. Mancini escalou o time B, né, do Corinthians, podemos dizer assim. Ele vem revezando as equipes e essa equipe conquistou uma grande vitória, verdade, sobre os reservas do Santos, mas 2-0, jogando bem, com propriedade. O Mancini até que vem conseguindo bons resultados na temporada, mas o desempenho vem sendo bastante questionado e ontem na Vila Belmiro ele foi além, conseguiu o resultado com um grande desempenho do Corinthians, vitória por 2-0, vitória com V maiúsculo. A semana agora é tensa, jogos decisivos, tem Peñarol na quinta-feira, daqui a pouco eu vou falar dessa sequência complicada do Corinthians, mas vamos ouvir então o Wagner Mancini após a vitória no Clássico contra o Santos, falando sobre os protestos, sobre essa pressão, sobre como lidar com essa situação conturbada. Olha só. Eu encontro com o Duílio, com o Alessandro e com o Roberto todos os dias. E há uma confiança muito grande de todos em cima daquilo que vem sendo realizado. É natural para o treinador, e eu já vivo isso há 16 anos, é natural que todo técnico passe por situações desse tipo. A gente não pode achar que isso é novidade e a gente também não pode achar que isso é o fim do mundo. A gente respeita a opinião de todo mundo. Todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Então, volto a dizer, não é surpresa, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que eu estou acostumado com isso, assim como todos os atletas que também foram alvo também estão acostumados. A gente muitas vezes fecha os olhos para algumas coisas, mas dentro de campo a gente tenta sempre fazer o melhor. É isso, gente. O Mancini deixando claro que ele se sente respaldado pela diretoria do Corinthians, pelo presidente Duílio, pelos diretores, né, Alessandro e o Roberto de Andrade. E ele também vem sendo respaldado pelos jogadores. A gente vai mostrar agora um trechinho bastante interessante de um vídeo divulgado pelo próprio Corinthians, dos bastidores dessa vitória corintiana lá na Vila Belmiro. O goleiro Cássio, que ontem foi titular, né? Esse vem jogando de maneira seguida, né? Sem descanso. Foi titular, pediu a palavra no vestiário após a vitória corintiana na Vila Belmiro e exaltou diante de todo o grupo, de todo o elenco, exaltou o trabalho que vem sendo feito pelo Wagner Mancini. Vamos ouvir então o goleiro Cássio. Não, eu acho que esse jogo mostra muito tão comprometido que a gente é com o trabalho do professor. Acho que a gente não pode perder o foco por umas pessoas que querem ir lá controlar o nosso ambiente de trabalho, quanto a gente tem o respeito e trabalho, porque o senhor foi o time titular, o time titular, não deu só, mas o time está jogando mais, os caras dão mais. Ele coloca a gente que nem está jogando, os caras entram lá, jogam pra caramba, os caras entram e entram pra caramba. Então mostra o quanto nós estamos fechados e quanto o trabalho está sendo bem feito. Porque só um cara que não pensa muito bem, não vê 12 jogos, nós perdemos 12 ou 13 jogos, perdemos uma partida e também. Então isso mostra o quanto nós somos fortalecidos aqui dentro, e quanto nós confiamos no trabalho do professor e nós estamos juntos até o final. Ô Celso Cardoso e Flávio Prado, esse apoio, né, do Cássio falando isso sobre o Wagner Mancini, você acha que de certa forma é um recado também para a torcida organizada que está fazendo esse protesto contra ele? Sem dúvida alguma, mas é um recado especialmente para a diretoria, né? Tipo, ó, vê se segura a onda porque o trabalho está sendo feito. E queira ou não, apesar de entender que o Mancini, sei lá, errou eventualmente uma substituição aqui na demora de fazer a colar, tal, assim como um atacante perde um gol na cara do gol, o goleiro falha. Isso faz parte do jogo, faz parte da circunstância. Ele foi contratado para tirar o time do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, foi além, alimentou até uma expectativa de vaga na Libertadores da América, está remodelando o time. Será que não passa pela cabeça das pessoas o time que ele tem nas mãos? Você acha que... Flávio, assim, você é tão fã do Guardiola quanto eu. Você acha que o Guardiola ia dar jeito nesse time do Corinthians em um mês? Fala sério. Guardiola não aceitaria o convite. Não, eu sei. Mas você acha que até ele daria jeito? Não tem jeito. É muito ruim o time. Mas só tem o seguinte. Em um mês, não. Eu acho que a gente tem que ter a coisa, tem que ter uma certa coerência. E não estou falando do Celso, óbvio. Quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. Aí não dá. Não dá. O Corinthians jogou contra nada, ganhou do terceiro time do Santos. E, ok. E agora joga com o Peñarol no meio de semana, muito provavelmente vai perder ou empatar. O Peñarol é ruim, mas o Corinthians é pior.
e ainda mais em competição internacional. Se ele perder o jogo, ele fica já 6 pontos atrás. Sim. Não tem condição de ganhar essa Copa Sul-Americana. Grupo que só classifica ganhar, só um. Se ganhar, vai ser um acidente. Então isso tem que ficar muito claro. Se eles querem um técnico que faça isso, não vai ser o Mancini nem ninguém. Troca, porque não vai adiantar nada. Se essa é a expectativa, esquece. Joga com o São Paulo no final de semana. A possibilidade de perder é muito grande. Pode ganhar, mas é acidente. Então, ou se sabe o que se tem ou não se sabe. O time do Corinthians é um time ruim. Ele está sendo remodelado, ele vai precisar de um tempo para virar um time. Por enquanto, nem um time ele é. Não dá para saber direito qual time titular, qual time reserva. Você acha que com esses jogadores que tem aí, não dá para fazer um time bom? Por exemplo, não dá. O setor defensivo do Corinthians... Pelo menos não a curto prazo. Pode ser que com o tempo ele ganhe alguma cara, né? Mas, por enquanto, pelo tempo que a gente vê aí, o cara fala assim, demorou para tirar o Léo da Tel e pôr um Mosquito. Gente, para. É 6 por meia dúzia, né? Não tem jeito, é muito fraquinho, não dá. Olha o elenco do Palmeiras, olha o elenco do Flamengo. Sim. Como é que você vai do Atlético Mineiro? Caramba, o Corinthians é time nesse nível. Por que o Corinthians não tem esses jogadores? A cobrança é outra, não é com o Wagner Mancini. Pergunta pro Andrés. O time está quebrado, gastou um caminhão de dinheiro com o jogador e tem isso. Do meio a culpa não é do técnico. A linha defensiva do Corinthians, ela não é ruim. Tem Cássio, tem Fagner, tem Gil, tem Fábio Santos. Sim, já foi melhor, né? Sim. Já são. Tem um Fagner mais velho, tem um Gil mais velho. Tem o Fábio Santos. Você não sabe se vai funcionar ou não. Fábio Santos mais velho. Ou seja, ali, agora, do meio pra frente, especialmente do meio a partir da criação, com Luan, que tá mal, Jô tá mal, Lenatel tá mal, Otero tá mal. Aí você olha no banco, dá um desespero. Mas no nome não é tão... No nome não é ruim. Você fala Luan, Jô, Otero. Quando o Otero veio, todo mundo acreditou no Otero. Quando o Luan veio, todo mundo acreditou no Luan. A questão é que uma coisa é aquela coisa, expectativa e realidade. Pois é, mas o problema é que trouxeram o Luan que não joga bola desde 2017. Pagaram uma fortuna. Por quê? Trouxeram o Otero que não é um profissional que já estava jogando com o São Paulo, não é isso? Você não pode confiar. Aí o Jô... 500 vezes já teve aí, tem 30 e tralalá anos, para um jogador de força. Olha as contratações que o time fez. E o tamanho dos salários, né? Tem que verificar essas contratações. Mas o Duílio também deveria responder por isso, porque ele estava na administração do Andrés. Bom, e o Palmeiras? Com um time praticamente todo formado por reservas, o Verdão perdeu para o Mirassol em casa e está seriamente ameaçado de ser eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque. Verdão começou pressionando. Olha esse chutaço do Giovani no travessão. Mas quem saiu na frente foi o time do interior. Gol de Fabrício aos 28 minutos do primeiro tempo. 1-0. No comecinho da etapa final, os visitantes ampliaram. Luiz Oyama fez o lançamento longo e Diego Gonçalves deu um toquinho por cima de Everton para fazer o segundo. Aos 33 e jogando com um a mais, já que Neto Moura havia sido expulso, o Alviverde teve a chance de ouro para empatar. Toque de mão dentro da área do Mirassol, pênalti. Só que na batida, Gabriel Menino parou em Alex Muralha, que encaixou a cobrança. O gol de consolação da equipe da casa veio no último lance da partida. Muralha se atrapalhou todinho na saída de bola e o panamenho Newton só teve o trabalho de empurrar para as redes. Placar final, Palmeiras 1, Mirassol 2, passa a régua. Pelo menos fez um gol, né? Agora sim, o Gabriel Menino não pode mais cobrar pênalti, não sei o que acontece. Outra coisa, né? Tudo bem que tem apelido de Muralha. Mas encaixar pênalti foi feio, né? É humilhante para o marcador. Esse juizão aí, você já sabe, chuta a bola na mão do cara que ele dá pênalti, né? Só por um juiz também, né? Não pode pôr essas coisas aí. Porque, pelo amor de Deus, né? Ele fez a parte dele com méritos. É que os caras têm dificuldade para bater. O Palmeiras tem costume de perder do Mirassol. É um hobby, né? Agora, dê uma olhadinha na escalação do 6-2. O palmeirense está chorando de barriga cheia. Se olha aquele time, era assustador. Palmeiras, ele tem um crédito gigantesco. Olha o time do Palmeiras nos últimos tempos. Olha o que conquistou. Esse pessoal, esse time que jogou ontem no Palmeiras, que é o terceiro time, é muito melhor do que o time do 6-2. Muito melhor. O time do Palmeiras, ele tem um crédito muito grande. O Abel Ferreira deixou bem claro que ele não tinha tempo de treinar, que não daria para jogar todas as partidas e fez claramente uma opção de jogar pela Libertadores. Isso aí. Ou a gente quer que o cara prepare um time e para isso ele precisa tempo mesmo, ele não pode botar para jogar toda hora,
ou a gente acha que o Paulistão é vida ou morte. Se o Palmeiras for eliminado do Paulistão na primeira fase, e daí? É o campeão da Libertadores da América. Tudo bem, mas aí então que faça um bom trabalho na Libertadores, né? Porque perder assim do jeito que perdeu eu acho vexatório. E ele ainda não vem dar entrevista, fica de biquinho batendo o pé. Ele começou bem, ele começou ganhando fora de casa, vamos ver o que vai acontecer. O grupo é difícil, mas ele fez uma opção pela competição maior. Eu acho que todos nós falamos aqui, não dá para jogar todos os jogos e não dá mesmo, é desumano. Nós estamos já cansados de tanto jogo. Eu, pelo menos, não é? A gente adora futebol, vive disso, mas já não aguenta mais. Então, e o horário também tá Imagina o cara treinar. O horário acabar com essa parte. O pessoal do Ministério Público, vocês já fizeram de conta que estão preocupados com a saúde pública e tal, não sei o quê. Agora traz o jogo no horário certo, vai. Larga esse cirquinho pra lá, né? Chega. Bota o jogo de tarde, então. Se não é pra ir... De tarde tem aglomeração na casa. Aglomeração, vamos estar trabalhando? Isso aí é um circo. Liberaram para Libertadores. Eles já fizeram o cirquinho deles, agora bota o jogo no horário que tem que ser, vai. Ô, Silvestre, você está na academia de futebol, meu filho, vai conseguir explicar o que está acontecendo com o Palmeiras? Justifica essa derrota com o terceiro time? Quer dizer que ontem o Abel Ferreira não apareceu também na coletiva? O que aconteceu, Silvestre, com o nervosinho do Abel? Boa noite. Fala, filha! Tudo bem, Michele? Um beijo pra você, um abraço aí pro Celso, pro Flávio, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes conosco no Gazeta Esportiva. O Abel, que tem poupado no Campeonato Paulista, foi poupado ontem da coletiva de imprensa pós-jogo. Agora, eu sou testemunha que não foi por conta da derrota, não. Eu faço parte de um grupo de jornalistas que tabelamos diariamente aí com a assessoria de imprensa do Palmeiras, e antes do jogo começar ontem, já estava definido que o João Martins, que é o braço direito do Abel Ferreira, seria o entrevistado pós-jogo. Mas o Abel comandou a equipe à beira do gramado. Não foi dada uma justificativa, mas acho que é fácil, né? Você fazer o seguinte raciocínio. O Palmeiras está jogando quase todo dia, o Abel dá entrevista coletiva dia sim, dia não, fala pra caramba, fala verdades, às vezes passa do ponto, causa algum desconforto, então... Acredito eu que tiraram o Abel do holofote ontem para ele dar uma relaxada. Quem falou foi o João Martins, que é o número 2 da comissão técnica portuguesa do Palmeiras. E o João Martins minimizou a má campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista e disse mais. Ele não enxerga relação, influência naquilo que está se passando com esse time reserva do Palmeiras no Paulistão em relação às disputas mais importantes, como, por exemplo, Libertadores de América. Fala aí, o número 2. Só vamos fazer as contas no fim. É entrar no próximo jogo já para ganhar, quinta-feira, e é só isso, que é somar 3 pontos. E depois no fim dos jogos que faltam, logo se vê se conseguimos ou não a classificação para a fase seguinte. Claro que queremos ganhar sempre, isso faz parte do ADN do clube, mas não abalem nada, porque estamos bem focados, sabemos bem para onde queremos ir, sabemos bem para que é que queremos esta competição, para que é que estamos a trabalhar para isto. E é dar o nosso melhor até ao fim desta competição e logo no fim ver se conseguimos ou não a classificação. E as outras competições são competições diferentes, não podemos comparar. Ele não foi no jogo? Ele foi no jogo. Eu acho que o que fizeram foi o seguinte, cientes de que o Abel talvez pudesse perder a compostura, perder a cabeça... Entenderam? Você fica aqui, não vai lá, não. O Abel vai ficar nervosinho. O que também não é legal, sabe? O comandante, ele tem que ter autocontrole. Então. Né? Ele sabe para onde ele veio, ou pelo menos descobriu para onde ele veio, e cabe ao comandante manter os nervos no lugar. Eu sei que às vezes é difícil. Mas poupar, blindar, não acho muito legal. Eu vou falar, agora no Mesa Redonda a gente vê isso. Eu já vi Edmundo vindo ao Mesa Redonda depois de ter saído no braço ou melhor, Antônio Carlos vindo ao programa depois de sair no braço com Edmundo. É que Edmundo foi com o cartão verde. Então, sabe, ninguém fugia, não tinha essa coisa de vamos proteger, vamos blindar, vamos fazer. Cada um tem que saber se comportar diante das pressões. Porque só atiça mais, né, Flávio? O que você acha? Mas, sinceramente, eu acho que não faz falar nem fumo, viu? Também não. Quem daria, não... Fico chateada, porque eu queria muito ver ele pistola. Então, sabe, não muda nada. Acho que não... Palmeiras é só campeão paulista. Pra mim, tudo bem, tá tudo certo. Não vejo motivo de crítica porque ele não falou, não, tá tudo certo. Ô, Silvestre, então, e o Paulistão? O Palmeiras não tá ligando pro Paulistão, é isso? Vai tentar ao menos se classificar ou não? Já jogou a toalha?
Jogar toalha não jogou, mas está usando o Paulistão como laboratório. Poupou no Campeonato Paulista, está jogando com o time reserva. Foi assim quando estava em meio àquela disputa da Supercopa do Brasil com o Flamengo, da Recopa Sul-Americana com Defesa e Justiça, com jogos do Paulistão no meio dessas competições, dessas decisões. Agora com Libertadores, fase de grupos, então a dificuldade de botar um time mais forte aumenta muito, né? O Abel não deve fazer isso. Palmeiras, olha só como é que está a situação do Verdão no Paulistão 2021, defendendo o título, é o atual campeão. Palmeiras no grupo C é o terceiro colocado, tem 12 pontos, 5 atrás do Novo Horizontino, só se classificam 2 por chave e não tem mais o confronto direto. Então o Palmeiras tem ainda 4 jogos a disputar, assim como o Novo Horizontino. A briga está aí pela segunda vaga desse grupo, porque o Bragantino já disparou na frente, jogou 2 partidas a mais, só que já está disparado, deve ser mesmo o primeiro colocado da chave. Palmeiras, portanto, precisa vencer a maioria dos jogos restantes e torcer por tropeços do Novo Horizontino para tirar 5 pontos de diferença. Os próximos compromissos do Verdão no Campeonato Paulista. Amanhã tem jogo aqui no Allianz Parque, mas é pela Libertadores. No Campeonato Paulista, Palmeiras joga na quinta-feira em casa contra a Inter de Limeira, depois encara o Santo André fora, aí tem clássico com o Santos em casa, na casa do Palmeiras, e finaliza essa fase de grupos do Paulistão contra a Macaca, Ponte Preta do Flávio Prado, em Campinas, Michele. Uma sequência aí de jogos, né? E aí? Vai ser difícil para o Palmeiras se classificar, vai ser, eu acho que vai ser. Também não faz a menor diferença. Entendeu? A gente pode até trabalhar no futuro, questionar até que ponto isso é vexame ou não, mas por enquanto, sinceramente, o Palmeiras é atual campeão paulista. Vem de título de Libertadores, vem de título de Copa do Brasil. O importante é a Libertadores América. Não, é humanamente impossível, e qualquer fisiologista pode explicar isso para quem estiver em casa, você jogar com o mesmo time dia sim, dia não. Aliás, é até proibido por lei, né, Flávio? Os clubes concordaram com esse momento excepcional. Ninguém quis diminuir datas, então tá pintando isso tudo. Eu concordo plenamente com isso. Se der para classificar, classificou. Se não der, não classificou. Eu nunca escondi o que eu penso de campeonato regional. Acho que é uma coisa que, né, tem que ser pré-temporada mesmo. Ou é pré-temporada ou não é. Se é pré-temporada, não dá para ficar enchendo o saco do cara, porque ele coloca time reserva. Pelo menos é o que eu penso. Mas, claro, respeito a opinião. E monta-se um elenco grande justamente para isso. Muito bem, o nosso convidado de hoje está à frente de Nossa Senhora! Está à frente de um dos destaques do Campeonato Paulista. O Mirassol é o líder do Grupo D com 14 pontos em 8 jogos, sob o comando dele, Eduardo Batista. Muito boa noite, Eduardo Batista. Muito obrigada por nos atender. Desses 12 pontos ainda em disputa, quantos o Mirassol precisa para garantir vaga na próxima fase? Você está confiante? Parabéns pelo seu trabalho aí à frente da equipe. Boa noite a todos, é um prazer estar falando. Realmente é uma campanha, né, boa. Nós precisamos de alguns pontos ainda, a gente precisa, eu acredito, aí, no mínimo mais 4 pontos para a gente se classificar, mas a gente sabe que a partir que você se classificar, os pontos eles continuam se somando, né, para as próximas fases. Então acho que é aproveitar o momento, aproveitar a confiança que a equipe está adquirindo, né, e somar o máximo de pontos possíveis aí para que a gente possa, né, chegar aí o mais longe possível dentro da competição. Eduardo Batista, prazer enorme em falar contigo. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Queria te dar os parabéns pelo trabalho à frente do Mirassol. É um time muito bem organizado e a gente vê isso em campo também com os resultados. Eu queria que você fizesse um paralelo num trabalho com o Mirassol, por exemplo, se você tem um pouco mais de tempo de treinar, e em comparação com os grandes times que, na verdade, se tornaram grandes trituradores de treinadores, porque não há tempo para nada, só resultado, e ninguém observa o trabalho de fato. Queria que você fizesse esse comparativo, por favor. Não, esse é um trabalho que nós começamos, é um projeto que nós iniciamos aqui há 8 meses, né, de você chegar a uma Série C, dar um calendário para a equipe do Mirassol, já que tem uma estrutura, né, que não fica devendo para nenhum time grande da capital, um time que investe pesado nas categorias de base, na sua estrutura, né? Então, a partir daí, a gente abraçou um projeto, subimos, fomos campeões da Série D, né? A sequência de fazer um bom Paulistão novamente, para você
criar aí uma base, uma organização para você fazer um bom Paulista e aí iniciar uma Série C e buscar o acesso à Série B. Né? Então, tudo isso é com tempo, é planejado, né? Com tempo. Né? Nós passamos também, dentro do próprio Campeonato Paulista, nós tivemos 3 derrotas seguidas, né? Embora tenha jogado bem, né? Contra Corinthians e 2 com o Bragantino, sendo uma pela Copa do Brasil, e a gente continuou o trabalho com a mesma convicção, com a mesma tranquilidade, né? E os resultados aparecem. Né? Tudo que é pressão, tudo que é fator negativo atrapalha muito a construção de uma equipe. Né? A equipe do Mirassol é uma equipe muito jovem, né? Muito jovem, né? E a gente procura blindar disso e dá tempo ao trabalho. Quando você tem tempo ao trabalho, os resultados aparecem. Né? E que bom, né? Dentro de um campeonato tão difícil quanto é o Campeonato Paulista, né? A gente conseguir resultados expressivos aí dentro do nosso planejamento. Muito bom. Flávio Prado. Prazer enorme falar com o grande Eduardo Batista. Eu vi lá, bom, o Mirassol bate toda hora no Palmeiras, a Ponte Preta também, então já o último jogo vai ganhar. O Eduardo sabe disso, a gente já sabe disso. Ô Eduardo, que bom falar com você e saber que você está num projeto de ano inteiro, né? O fato de vocês terem conseguido ascender a Série C dá a você a condição de trabalhar o ano inteiro. É algo muito raro no futebol brasileiro nos tempos de hoje. Isso que está vivendo um momento diferente até na sua carreira, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Flávio. Um prazer estar falando novamente com você. É um momento diferente, né? Eu fiz um balanço de tudo o que a gente tinha feito, né? E os meus melhores trabalhos, né, eram quando a gente conseguiu, quando eu consegui fazer parte de um planejamento, iniciar um projeto e tocar ele a longo prazo, né? E nessa minha reflexão apareceu o Mirassol. Né, vocês já conhecem bem, já não é de agora que o Mirassol vem se destacando dentro do futebol paulista, do cenário nacional. Né, e é importante, eu acho que é fundamental você ter tempo, pressão a gente vai ter sempre, mas uma pressão com coerência, né, uma pressão com tempo para você trabalhar, para você poder lançar jovens. Né, hoje a equipe do Mirassol tem inúmeros jogadores formados na base, ainda que a pandemia atrapalhou muito os projetos aqui, porque nós precisamos parar com tudo aqui praticamente, né? Mas é algo diferente e no Brasil isso é algo quase que utópico, né, Flávio? É uma utopia você iniciar um projeto e terminar e mirar o final do ano, né? Mirar a formação de atletas. Então eu tô bastante feliz, né, com esse meu momento, né? E poder estar, né, jogando em alto nível, como foi ontem, né, um jogo contra o Palmeiras. Né, a equipe em nenhum momento se fragilizou, se apequenou diante da grande equipe do Palmeiras, principalmente dentro do Allianz Parque. Isso é um trabalho de tempo, de dar confiança aos atletas, de dar coragem aos atletas. Né, isso não é trabalho de 15 dias, né, isso é um trabalho de já 8 meses, né, conversando, trabalhando no campo com esses atletas. Muito legal, Eduardo Batista. Aliás, essa sua experiência, né, isso que você passou para a equipe, estava totalmente refletido em campo. Eles não se intimidaram, entraram ali, jogaram de igual para igual e ganharam. Aliás, jogaram muito melhor do que o time do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, envolveu o Corinthians de uma maneira incrível. O time está jogando rápido, pesado né? Resultado, mas foi uma boa performance. Isso aí. Muito obrigada, Eduardo Batista. Assim que essa pandemia der uma melhorada, a gente te espera aqui no Mesa Redonda, né, Flávio? Claro, é um prazer sempre reencontrar, falar com gente da melhor qualidade, como é o caso do Eduardo. Um abraço para você e felicidades. Boa sorte aí no Mirassol. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Beijão. Michel, uma coisa que é muito importante, você vê que o Eduardo falou que ele está conseguindo fazer um trabalho com planejamento. Né? Nós, imprensa, de modo geral, temos também responsabilidade nesse rolo de ficar moendo técnicos. Fica muito simples, você derruba. O técnico brasileiro já não tem mais espaço. Essa história, 32 técnicos na Libertadores, só 3 brasileiros com 7 times disputando, 7 times do Brasil. Não há trabalho, não há sequência de trabalho. Todo mundo ajuda que essa coisa seja já cortada, arrebentada, quebrada. Quando aparece uma possibilidade de um trabalho como esse, o Mirassol funciona. Isso aí. E o Mirassol não tem dinheiro para isso. Bragantino, o Zé Ricardo lá, não é? Ou seja, ou a gente parte para alguma coisa de ajudar a coisa a funcionar, ou nós vamos ficar nisso aí. Mói, cai, não sai do lugar. Futebol corrível.
essa ânsia de botar fogo no parquinho. Qual é o limite para o São Paulo do Hernan Crespo, hein? Já são 7 vitórias consecutivas e contando. E não tem muita diferença se é time titular, se é time reserva, viu, Celso? Se é o time misto. Quem entra em campo está dando conta do recado. A última vítima foi o Ituano. Dá só uma olhada. Ituano e São Paulo pela 8ª rodada do Paulistão. Logo no início do jogo, o juiz marcou o pênalti para o tricolor. Rodrigo Freitas foi para a cobrança, bateu rasteiro no cantinho e mesmo com o goleirão indo para o lado certo, a bola foi para a rede. 1-0. Na sequência, Igor Vinícius chutou forte, marcando mais um para o time de Crespo. 2-0. E para fechar a vitória, após receber de Igor Gomes, Galeano até chegou a se enrolar com a bola, mas conseguiu mandar direto para o gol. Final: Ituano 0, São Paulo 3. Mais uma vitória do São Paulo. A fase é boa. O São Paulo, o Diniz também engrenou uma sequência e tal, chegou a abrir 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O momento é bom, né? Agora, não vou me iludir com os resultados. Vou achar que é o supra-sumo. É um início de trabalho. Mas não está jogando bem o time? Tá, mas... Pelo futebol apresentado. Avalie o futebol apresentado. O futebol do São Paulo é surpreendente. E é superior ao do Corinthians, ao do Santos e ao do Palmeiras. Não tão assim. Os resultados, eles gritam mais do que a performance, do que pensa o Flávio. O que eu vi dos jogos do São Paulo, eu vi um ou outro. Sabe fazer pênalti, Tá jogando bem, tá num bom momento. Eu tenho muito receio, mas muito... Olha, parece que eu tô ficando maluco. Muito receio do que está acontecendo com o Crespo. Por quê? Porque ele vai ficar refém desses resultados. Vai. O Roland, lembra? Já estava o rolanismo. Ele começou ganhando. Começou a tropeçar um pouquinho, há aquela história de tem que agitar, tem que fazer... O São Paulo vai começar a ser cobrado por isso que está acontecendo agora. Tem uma série de coincidências, tem uma série de fatores. Tem o lado de competência do Crespo, mas é anormal. 7 vitórias, mesmo time preparado, mesmo com muito tempo, é muito difícil acontecer. O São Paulo vai ficar refém disso aí que está acontecendo agora. Eu tenho muito receio que daqui a um mês, mais ou menos, o Crespo já não sabe nada, a comissão técnica está inventando, está tudo errado. Tanto é que lá atrás era assim. Isso, então, sabe? chegou com menos de 50% de aproveitamento no time de São Paulo, inexperiente. Esses idiotas que foram ontem na casa do Roland foram os mesmos que viram o time deitar e rolar quando ele chegou aí. Então, sabe, eu tenho muito receio do que possa acontecer daqui para frente. São Paulo será refém do São Paulo de agora, que está vivendo um momento de exceção. O José Paes está no CCT da Barra Funda com a repercussão desse bom momento de São Paulo na temporada. Tá todo mundo encrespado por aí, Zé. Boa noite. Boa noite, rainha dos trocadilhos, Michele Gianella. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a coisa encrespou aqui no São Paulo. Já são 7 vitórias seguidas, 6 pelo Campeonato Paulista, 1 pela Copa Libertadores, ninguém para o São Paulo. E a gente preparou uma tela aí para mostrar quais foram os adversários batidos pelo Tricolor nessa sequência de 7 vitórias aí. Então vamos dar uma olhadinha, olha só. Primeiro foi o São Caetano, 5-1, naquele jogo da retomada do futebol aqui no estado de São Paulo. Depois Bragantino 1-0, Guarani 3-2, esses 3 jogos no Morumbi. Depois o São Paulo ganhou o clássico Choque Rei diante do Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. Bateu o Sporting Cristal fora de casa lá no Peru na estreia da Copa Libertadores da América. Pegou o Santo André e o Ituano também venceu esses 2 adversários. É a melhor sequência de vitórias do São Paulo desde 2012. Lá em 2012, o São Paulo ganhou 11 jogos seguidos. Então, desde 2012 aí que o São Paulo não engata 7 vitórias seguidas. Então, só para o Celso Cardoso não ficar triste, no ano passado, o Fernando Diniz, quando comandava aqui o São Paulo, conseguiu 6 vitórias seguidas. Então, o Crespo aí passa o recorde do Diniz e chega a 7 vitórias seguidas. E ontem, na entrevista coletiva, depois dessa vitória por 3-0 para cima do Ituano, perguntaram lá para o Crespo, por que o São Paulo tá assim, Crespo? Por que tá ganhando de todo mundo? E ele respondeu. Vamos dar uma olhada. Muito simplesmente profissionalidade. Recibo isso. Seriedade. Vontade. É muito difícil, mas muito simples. É
Eles querem a glória, eles querem trabalhar, eles querem conquistar coisas. Estão trabalhando para isso. Todos estamos trabalhando para isso. Então, sucedem estas coisas. Um grande jogo, uma equipe com identidade, um equipe sério, que não importa se joga contra um adversário com 11, com 9, com 10, não importa a camisa, o rival. Joga seriamente, sempre, sempre, respeitando o rival, respeitando a todos, mas respeitando, sobretudo, a eles. Tá aí então o praticamente brasileiro Hernan Crespo. E olha só, Michele, só pra gente arrematar, São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Paulista com 25 gols, a melhor campanha do Campeonato Paulista com 25 pontos e já está classificado para as quartas de final com 2 rodadas de antecedência. E ontem, dos 23 relacionados para o jogo diante do Ituano, 17 eram da base do Tricolor. Volto contigo. Valeu, José Paes. Quero... Ele já falou do Fernando Diniz, que você é viúva do Fernando Diniz. Então... Nada contra o Fernando Diniz, mas olha, o Crespo aí tá melhor. Não é uma questão de ser viúva do Fernando Diniz, é apenas uma questão de você fazer um jornalismo analítico e com distanciamento crítico das suas paixões. Pega o Campeonato Paulista nessa fase. Olha lá, o São Paulo, o Fernando Diniz apresentava o melhor futebol do estado. Melhor que Palmeiras, Corinthians, Santos, era o melhor futebol. Depois veio a pandemia, ficou parado, teve o jogo lá com o Mirassol e o São Paulo foi eliminado e começou tudo. Aí, o que o São Paulo está fazendo tão diferente? O São Paulo tinha posse de bola, o São Paulo saía de trás bonitinho, pressionava, marcava, fazia marcação alta. O que tem de tão diferente? Eu gosto da maneira como o São Paulo está jogando, é um futebol gostoso de se ver, 3 zagueiros, a coisa funcionou legal. Isso é uma diferença. Desse sistema. Os alas bem abertos, né? bem avançados, jogando bem pelo lado do campo, você fica aprofundado. Esse jogo posicional eu gosto muito, tem sido muito legal, tem sido gostoso de ver o jogo de São Paulo. Eu só espero que dê realmente tempo para o Crespo, porque vai oscilar. Não tem como não oscilar. Isso aí é uma coisa anormal, né? É isso que eu tenho receio, sabe? Quando oscilar, não sei o quê, não, vai oscilar. Mas é gostoso de ver jogar, esse jogo posicional. Bom, é um jogo de Guardiola, né? Então, é claro que eu gosto muito. O São Paulo vive um momento brilhante, tem que desfrutar, tá legal. Recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, equipe Gazeta Esportiva. Ele fez certinho pedir demissão, sim. Trabalhar sob pressão e de graça ainda ninguém merece, não. José Antônio, de Araçoiaba. Boa noite. Boa noite, Gazeta. Aqui é o João Paulo de Praia Grande. O técnico do Santos acertou sim em pedir a demissão. Ele viu onde estava o erro, foi agredido. Não tem mais o que ficar, né? Aqui é o João Paulo. Um abraço. Na minha opinião, o técnico do Santos fez certo em sair. Não pode se sujeitar a tudo que eles querem. Sou Diego Félix, de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Um abraço. Só a galera da praia, Praia Grande, Caraguá, muito legal. Vamos dar mais um giro com a nossa equipe de reportagem, começando pelo Silvestre na Academia de Futebol. O Abel Ferreira já deixou claro que precisa de reforços. A diretoria palmeirense vai atender o pedido do português, Silvestre? Tá difícil, Michele, mas o Palmeiras está tentando, dentro das possibilidades do mercado, lembrando que apesar do patrocínio forte, o maior da América do Sul, Titia Leila, o Palmeiras também tem problemas financeiros e não pode sair gastando, atirando para tudo quanto é lado, vai continuar investindo na base. Só um reforço chegou e já tem sido aproveitado pelo Abel, que é o volante Danilo Barbosa, que veio do futebol europeu, já jogou até como zagueiro, ele é volante e joga na zaga. O Borré, que era a joia, né, que estava na mira do Palmeiras, o Borré do River Plate, faz parte do passado, transação muito complicada, muito cara, já era. O Ademir, bom jogador, atacante do América Mineiro, estava perto de um acerto com o Palmeiras, mas aí faltou um pequeno detalhe, né? O América quer mais dinheiro para soltar o Ademir agora, o América Mineiro. O Palmeiras ofereceu uma quantia, deu uma reforçadinha, mas não chegou no valor pretendido pelo América Mineiro. Então essa situação continua parada, né? Em stand-by, digamos assim. E o Tati Castellanos, que é um jogador que o Palmeiras quer, um atacante já faz tempo, que joga nos Estados Unidos, no Nova York,
essa negociação avançou um pouco. O Palmeiras quis num primeiro momento um empréstimo, o Nova York não topava emprestar o jogador. O Palmeiras agora quer comprar o atleta e pagar só no ano que vem, em parcelas. É aí que está pegando a história. Vamos ver o que volta lá do time da Liga dos Estados Unidos, o Nova York. Mas entre Palmeiras e Tati Castellanos, já estaria tudo acertado, bases salariais, o jogador quer atuar pelo Verdão sim, mas agora depende do Nova York, que se vender o atleta, quer repor essa peça antes de vender. Então, o time lá dos Estados Unidos já está monitorando alguém para substituir o Tati Castellanos, caso ele seja realmente vendido para o Palmeiras, Michele. O Verdão volta a campo amanhã pela Libertadores, em casa. É o segundo jogo da fase de grupos, o primeiro em casa, Allianz Parque, contra o Del Valle do Equador, que é um time encardido. Beijo, querida. Silvestre, beijão pra você. Agora vamos para a minha Zona Leste, querida, com Jonas Campos, no Parque São Jorge. Ô, Jonas, qual é o próximo desafio do Corinthians nessa sequência insana de jogos? Se me permite, Michele, os próximos 2 desafios, só para o torcedor já ir se preparando emocionalmente. Quinta-feira, Peñarol pela Copa Sul-Americana e no domingo o clássico contra o São Paulo do Hernan Crespo pelo Campeonato Paulista. Esses 2 jogos vão acontecer na Neoquímica Arena. Foco do momento, obviamente, no jogo de quinta contra o Peñarol, que é visto como decisivo, porque na Sul-Americana apenas um time por grupo avança às oitavas de final. O Corinthians estreou com um empate, um empate nada comemorado contra o River Plate do Paraguai. O Peñarol já estreou na Sul-Americana com vitória, então se o Corinthians perde para os uruguaios na quinta-feira, praticamente fica fora das oitavas de final, pelo menos se complica muito na luta por essa vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. E ontem, na entrevista coletiva após a vitória para cima do Santos, Wagner Mancini deu a entender que para a quinta agora, mesmo com desempenho para lá de positivo desse time B no Clássico da Vila Belmiro, ele deve retornar com a equipe considerada titular, o time A do Corinthians. Vamos ouvir o Mancini. Hoje nós temos um time que jogou no Paraguai, um outro que jogou aqui hoje. Possivelmente na quinta-feira esse time do Paraguai volte a jogar. Domingo nós temos um outro clássico diante de São Paulo. Então é importante a gente entender todos os processos que estão acontecendo nesse momento. Especificamente sobre o jogo do Peñarol, é muito importante a vitória, porque a gente passa à frente do Peñarol, não dá vantagem para eles, mas depois a gente vai ter que jogar em Montevidéu também. Então serão 6 jogos decisivos e eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer a sua parte. O que podemos falar deste Corinthians? Bom, e esperar, desse jogo aí? É um Corinthians que o Flávio lembrou bem. Quem defende resultado não pode estar criticando. O Corinthians perdeu uma só. É a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. O time que mais chuta em gol. Não, mais chuta O que mais segundo, chuta, mas é o que mais erra também. Aí já não é... Mas aí tudo bem, mais chuta. Acho que está Teve atrás uma do São época Paulo. Ele só está atrás do São Paulo. Teve uma época que o Corinthians não chutava gol. Tipo, se chutava 1 ou 2 vezes no jogo, era muito. Isso é horrível, Só que, por exemplo, 70% e aí por que cai? E assim, eu tenho o maior respeito pro jogador de futebol. Acho muito fácil você ficar aqui denegrindo a imagem do cara, falando um monte de coisa. É difícil. E sem respeito. Mas, por exemplo, o Léo Natel está numa fase que eu acho que, nem ele acredita que ele está no Corinthians. Não é possível. E ele consegue tomar todas as decisões erradas. A bola cai no pé dele e ele pega e erra sempre. Quer dizer, aí a culpa é do treinador? Não. É do treinador que escala. Mas aí lembrou o Flávio. Aí você tira o Léo Natel, põe o Gustavo Mosquito. Com todo respeito, mas são jogadores mais ou menos do mesmo nível. Então, fazer o quê, Flávio? Flávio? É um pepino, porque você... Às vezes até para o jogador é ruim. O Jonathan Cafu, que não poderia nunca ter vindo para o Corinthians gastou dinheiro, por quê? Eu queria que alguém explicasse. No Cuiabá, provavelmente vai se dar muito bem. Porque ele é um jogador médio. Você ser um jogador médio é ruim? Não, se eu jogar a primeira Até divisão, se sobressai, claro, do futebol brasileiro é um negócio bacana. Mas às vezes você dá aquela coisa maior do que você pode. Então é complicado. O Corinthians está cheio de jogador que são muito menores do que a camisa do Corinthians. E aí sobra para o treinador. Não tem sentido. O jogo com o Peñarol, o Corinthians não é favorito. O jogo com o São Paulo também não. O que vier aí é lucro. É lucro. Bom, ontem foi dia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiar os melhores filmes de 2020 com o Oscar. E essa foi a inspiração do José Paes para fazer um balanço do Campeonato Paulista até aqui.
Torcedor amigo, o Paulistão 2021 tá com mais sequência do que muito filme de ação por aí. É jogo atrás de jogo, dia sim, dia também. Querido, puxa o freio pra mim. E já que eu acabei de misturar futebol e filme, e ontem foi noite de Oscar nos Estados Unidos, bora lá então fazer um resumo dos clubes paulistas, de tudo que tá rolando com os 4 grandes, juntando bola e cinema. And the Oscar goes to... O roteiro do São Paulo nesse período pós-paralisação por causa da Covid-19 tá 5 estrelas. Quer dizer, 5 não, né? 7 estrelas. Já são 7 vitórias seguidas do time comandado pelo Hernan Crespo. Aliás, quando o assunto é o Crespo, o homem merece um destaque na categoria Melhor Som. Tá falando português bem demais, Crespo. Todos juntos. Um grupo, um elenco. Já o Palmeiras anda um coadjuvante danado ultimamente, hein? No Paulistão, o time tá perigando ficar fora das quartas de final. No ano passado, o gringo Abel Ferreira, bem verdade, comandou o Verdone nos títulos da Liberta e da Copa do Brasil. Mas, agora em 2021, o filme do estrangeiro tá meio queimado. É até difícil de acreditar. O Corinthians estava mais ou menos aí na mesma do Parmeira, contestadíssimo. A atuação do técnico Wagner Mancini no banco de reservas não vinha agradando os críticos, a fiel corintiana. Nada que a vitória para cima do Santos ontem não fosse capaz de mudar a direção das vaias e dos protestos. Por falar em Santos, o professor Ariel Holan não conseguiu repetir o bom trabalho do Cuca à frente da equipe e, como manda o figurino do futebol brasileiro, acabou pedindo o boné e não é mais técnico do Peixe. A gente espera que o futebol aqui de Sampa volte a ser um sucesso de bilheteria quando o público puder voltar aos estádios, porque a animação melhor do que o futebol é difícil de encontrar. É isso aí, o Oscar vai para... Vamos para a nossa enquete. O técnico Ariel Holan acertou ao pedir demissão do Santos? A maioria respondeu que sim, né? 74% dos votos. Pessoal, siga o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, no Instagram, @Gazeta Esportiva, e também se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Obrigada, Celso. Obrigada, Flávio Prado. Tchau, hoje é dia do goleiro, hein?